Eu gosto muito do estudo da Bíblia. Eu acho que isso é extremamente importante. Por isso é que, ao estudar a Bíblia, nós estamos não só estudando um livro, nós estamos ouvindo a Deus, tendo o privilégio de escutar a Deus aquilo que Deus tem para as nossas vidas e assim ter uma renovação, ter alguma coisa assim tremenda. Eu sei que nos dias modernos hoje, né, todos os livros já foram para o digital, né? Então é muito comum você já ter a sua Bíblia digital, a sua Bíblia que fala, lê sozinha. Você liga ela lá, deixa ela falando, né, para você. Eu sou assim, eu escuto a Bíblia digital, né? Mas tem algumas coisas que são simbólicas e importantes, né? Simbólicas porque eu quero mostrar que eu amo a palavra e eu aprecio tudo o que ela me traz. Eu rabisco bastante a minha Bíblia. Eu gosto de trazer a minha Bíblia para a igreja, porque isso é uma maneira de eu também ter essa coisa simbólica da palavra de Deus comigo e a valorização que ela tem na minha vida. Por isso eu convido você a trazer a sua Bíblia. Porque eu preciso trazer a Bíblia? Porque é uma maneira simbolicamente de você estar falando, ela é importante para mim. É a palavra do Senhor. É a maneira em que eu trago uma tradição, um costume, alguma coisa importante e que pode ali estar me ajudando a melhorar, a estudar. Mais do que ser uma coisa simbólica, né? É uma maneira de você conferir se o pastor está pregando direito ou não, né? Você vai lá na tua Bíblia, confere se ele realmente está trazendo aquilo que a palavra traz, está falando aquilo que a palavra está colocando. E às vezes existe uma interlocução muito gostosa em que nós estamos falando, estamos estudando uma passagem, mas Deus está falando particularmente para você algo gostoso e tremendo. Bom, nós estamos falando, e eu quero trazer para vocês hoje, em rápidas palavras, sobre a igreja como uma grande família. Nós somos uma grande família e fazer parte dessa família é muito importante, porque ela me traz segurança, ela me traz direção, ela me traz aquele acolhimento que eu preciso. Todos nós, né, normalmente temos um nome familiar. Todo mundo aqui tem um nome de família. E as mulheres, às vezes, têm 2 nomes de família, né? Eu não sei qual é o seu nome familiar. Pode ser Silva, pode ser Magalhães, pode ser Pereira, pode ser Souza, pode ser Batista, mas eu nunca vi falar família presbiteriana, Assembleia de Deus. Né? Cada um, estou brincando, né, gente? Assim, tem famílias com diversos nomes e isso nos identifica. Isso nos traz aquilo da onde nós viemos, quem nós somos e aqui o que representa isso para nós. Quando a gente pensa nesse nome que nós temos, o nome que foi nos dado, o nome que foi agregado a nós, as mulheres que se casaram, isso tem um valor muito importante. Antigamente, só para vocês terem uma ideia, o nome estava sempre relacionado à tribo das pessoas, ou as relações familiares que elas tinham, mas também a natureza do seu fazer, o que ela produzia, o que ela estava envolvida. Então você vai ter nomes pelo mundo todo de pessoas que, traduzindo, vai ser senhor, fulano feijão, fulano arroz, né? Fulano água, fulano casa, né? Você, principalmente quando vai para os países norte-americanos, você vê muito, e também ali na Europa, né, nomes relacionados a esse tipo de coisa, porque as famílias anteriormente estavam envolvidas num tipo de atividade que trazia aquilo para o nome da pessoa. Então a pessoa era conhecida como o senhor tal sapateiro. Então isso se torna o nome familiar porque era a função que aquela família tinha. Todos nós temos os nossos nomes, e eu não sei se você sabe a origem do seu nome, ou a importância do seu nome, né? Vou falar do meu, tá bom? Você tem o seu, mas eu sou um privilegiado. No meu nome, eu tenho 2 nomes familiares, né? E olha que eu sou homem, sou casado, né? Dei o nome familiar para minha esposa, mas no meu nome pessoal existem 2 sobrenomes, 2 nomes de família, que é Fernando, que é meu nome, Clemente e Bóquio. Aí eu procurei saber o que quer dizer isso. Clemente eu vi que era origem da minha mãe. A família da minha mãe é Clemente e a família do meu pai é Bóquio. Aí eu fiquei mais curioso ainda, gosto de estudar, gosto de ver qual é a origem então do Clemente, né? Falei, deve ser aquele imperador romano, aquela pessoa importante, né? Alguém de destaque na sociedade. Aí estudando os familiares da minha mãe, eu vi que não tinha nada a ver.
Foi pura sorte que eles colocaram esse nome, porque eles eram de descendentes indígenas, caboclos, do interior de São Paulo, e acharam lindo, e alguém aplicou esse nome à família, e assim ficou esse nome de Clemente. Bom, então não tem muito fundamento esse nome familiar por alguma razão. Aí eu fui no nome do meu pai, né? Bocchio. Opa, esse é o nome melhor, né? Bocchio, não é tão Clemente, mas é Bocchio, né? Fui ver, descendente italiano, lógico, né? Puxa vida, alguém, né? E aí nós resolvemos, e toda a família resolveu pesquisar sobre esse nome e a origem desse nome, né? Falei, já pensou se de repente lá na Itália eu tenho uma origem de príncipe, de alguém importante lá na Itália, tal, vai ser tremendo, né? E começamos a estudar, a ver a origem desse nome, e saiu até um livro, né? A família fez toda um livro, um book, né? Com fotografia, nome, quando eles chegaram aqui no Brasil em 1888, e a origem de todo o nome e tal, e aí nós corremos atrás para ver da onde vinha esse nosso sobrenome, e aí nós descobrimos assim que não tinha uma origem tão nobre, tão importante assim na Itália, né? A gente vinha lá, Veneza, né? Aquelas regiões todas, e realmente assim não tinha um fundamento de alguém importante na Itália, ou pelo menos assim, de renome histórico, um príncipe, né? Que deixou um castelo de herança para nós, a gente não sabe, né? Bom, vamos procurar uma outra raiz desse nome Bocchio lá na Itália, né? Quem sabe a gente acha um mafioso, né? Um mafioso importante, né? Lá era muito chegado nessa coisa de máfia, né? Fala, quem sabe acha alguma origem ali na máfia, né? E a gente tem alguma coisa meio perigosa aí. Bom, graças a Deus não achou nada também, né? Aí eu percebi que esse nome era também muito comum, né? Muito transformado depois de vários nomes. Eu fiquei com a ideia, olha, Bocchio, Boccia. Falei, olha, talvez fosse um campeão de boccia, né? A minha família, e colocou Boccia, Boccio, e ficou Bocchio, né? Essa origem do jogo de boccia. Aqui tem muitos descendentes italianos, sabe que boccia é um esporte nacional para nós, né? Então, quando a gente olha para tudo isso e vê a importância que esses nomes têm na Bíblia, né? Na Bíblia você também vai achar nomes com muitos significados, com todos os seus valores e aquilo que eles representam, o próprio nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente nasce e quando a gente começa a pertencer a uma família, aquilo faz o que somos. Às vezes nós somos atrapalhados, perdidos ou achados, mas a família compõe o meu ser. A família compõe aquilo que eu represento. Se é uma família assim, assado, não tem como eu desvincular a cultura familiar que vem desde o Gênesis, também a cultura e a sociedade, e aquilo me faz ser parte daquilo, mesmo que eu não queira, mesmo que eu rejeite talvez a minha família, aquilo de alguma forma faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Por isso, fazer parte da família de Deus é muito importante. Fazer parte da família de Deus faz com que todo esse benefício que Deus nos dá, desde a salvação, o perdão dos nossos pecados, a graça de poder viver uma vida plena, isso vem quando eu me agrego à família de Deus. Quando eu pertenço ao Senhor, entrego a minha vida ao Senhor, essas coisas, por fazer parte, estar envolvido, fazer parte aqui da igreja memorial, que valoriza esse aspecto do relacionamento, da afetividade, tudo isso começa a ser absorvido por mim. Eu começo a ter uma vida e uma identidade que eu não tinha antes. Porque, por exemplo, a minha família desestruturada me deu uma vida desestruturada. Mas quando eu encontrei Jesus, entreguei a minha vida a Ele e comecei a fazer parte da família de Deus, aquilo que eu não tive, comecei a ter. Dentro daquilo que o Senhor põe e Ele quer. Mas a pergunta é, quem pode fazer parte da família de Deus? Quem pode realmente pertencer a essa família? Uma das coisas lindas, se é de Deus, tem que ser bom. Bom para todo mundo, bom para você, para mim,
tem que ser acessível para qualquer pessoa. E é isso que a gente encontra na Bíblia. Se vocês forem até João, capítulo 1, versículo 12, João foi aquele que andou com Jesus. Ele sabia como Jesus pensava, ele viveu muito tempo com Jesus, aprendeu com Jesus, e ele coloca essas palavras em João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. É maravilhoso isso? Primeira coisa que eu quero observar com vocês é o versículo 13. Nasceram pela vontade de Deus. Deus tem uma vontade, Ele tem um desejo, e o desejo e a vontade de Deus é que você faça parte dessa família. Deus não discrimina ninguém, cor, raça, intelectualidade ou não, não importa a sua origem, não importa a sua família, se você usou droga, bebida, foi adulto, não importa. A palavra diz que a vontade dele, o desejo dele, isso tudo nasceu pela vontade de Deus. É um desejo, é um querer de Deus trazer você para a família dele. E por que ele quer trazer você para a família dele? Não é para escravizá-lo, não é para você dar dízimo na igreja, não é para você ficar andando de Bíblia para baixo e para cima, mas é porque ele quer te fazer bem, ele quer te curar, ele quer te libertar, ele quer trazer coisas novas na sua vida. Veja aqui, o versículo 12 diz o seguinte: mas a todos. Não só é a vontade de Deus, mas é para todas as pessoas. E graças a Deus por esse todas, porque se fosse por mérito ou por nome familiar, com certeza eu não mereceria nada, né? Clemente Bock não significa nada, ou mesmo a minha vida pessoal, mas não. Ele morreu por cada um de nós. Ele tem nos chamado a todos. Não importa a sua religião, o quanto você crê, o quanto você vai na igreja, o que você faz, Ele quer todos, que todos tenham esse benefício da vontade dEle, de fazer parte da família dEle. Por quê? Porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ajudar, Ele quer fazer algo tremendo na nossa vida. E o versículo diz assim: todos que creram nele e o aceitaram, o versículo diz. Então, para fazer parte da família, eu só preciso crer e aceitar só. Eu não preciso endireitar a minha vida, eu não preciso arrumar a minha vida, eu não preciso melhorar o meu casamento, a minha relação com os meus filhos. Não, Ele vai fazer com você isso. Ele precisa que simplesmente você creia nele. Mesmo não vendo ainda as coisas acontecerem, mesmo não enxergando aquilo que Ele vai fazer, mas você crê que Ele tem poder para isso. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele te ama, porque é a vontade dEle, e é isso que Ele quer mudar em você. O ministério da nossa igreja em relação à família, porque hoje o maior problema não é de Jundiaí, nem do Brasil, é do mundo. O conceito família que estrutura um indivíduo está se acabando. E nós, como cristãos, que pertencemos a Ele, que cremos nele e conhecemos a sua vontade, precisamos entender que Ele quer resgatar isso em nós. Primeiro fazendo bem a você e a sua família. Talvez você seja uma pessoa solteira, um filho, uma filha que esteja hoje aqui, que talvez como eu, os pais não estavam na igreja, estavam desagregados, estavam perdidos, mas é através de você que as coisas irão acontecer. Talvez você seja uma esposa que está sendo agredida, abusada pelo seu esposo, sofrendo numa relação, talvez com seus filhos. Veja, Ele quer através de você, pela vontade dEle, se você crer nele, se você aceitá-lo, Ele vai começar a operar grandes coisas na sua vida. Isso não é promessa,
Isso é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Principalmente que é vontade de Deus fazer isso. Às vezes nós temos uma ideia de Deus muito errada, né? Que Ele está sempre nos vigiando, nos acusando, nos condenando, nos apontando os nossos erros. Sabe de quem é esse papel? É do diabo. Deus está querendo te abraçar. Ele quer te segurar, que nem o pastor falou, Ele quer sentir o teu cheiro, passar o cheiro dele para você. Ele quer resgatar, restaurar você. Ele quer transformar você numa bênção. Você precisa crer. E crendo, você tem que aceitar essa dinâmica que Deus vai estar começando a fazer na sua vida. Mas isso precisa ter um começo. Isso precisa ter um start. Precisa haver um desejo seu também. Como é o desejo de Deus que essas coisas aconteçam. Porque sem o seu desejo, nada vai acontecer, por mais que Deus queira. Sem você querer, Deus não vai te obrigar, nem vai te empurrar a garganta abaixo, fazer o bem para você. Você precisa desejar e crer. Tem uma passagem que nós vamos usar como texto para a nossa meditação, que introduzimos nesse sentido aqui em João, que está ali nos primeiros convertidos. A primeira igreja, a primeira família cristã que estava surgindo. Interessante que no livro de Atos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, nós vamos ler algumas coisas no capítulo 2, do finalzinho, né, e até o final dele, e vamos ver que os cristãos primitivos, aqueles primeiros, logo após a Jesus, eles se organizaram como família. Eles se aceitaram como família e viviam como família, porque era isso que eles estavam sentindo, da vontade de Deus através da vida deles. Começou com 120, aproximadamente 120 pessoas, ali orando, querendo a vontade de Deus, buscando aquilo que Deus tinha para a vida deles, e de repente é modo de dizer, mas de uma forma súbita, eles foram tomados pela vontade de Deus e foram batizados pelo Espírito Santo, porque havia desejo, havia vontade. Eles estavam unidos ali, num certo local, para realmente que aquilo se cumprisse na vida deles. Eles estavam crendo na palavra de Jesus, de que aquilo iria acontecer, eles não sabiam se ia ser naquele dia, depois daquele dia, mas o momento vai ser surpreendente na sua vida. E aqueles mais ou menos 120 pessoas, que é Atos capítulo 1, capítulo 2, eles são tomados por esse Deus magnífico. A cidade fica abalada com aqueles 120 pessoas somente. Eles ficam chocados com o que está acontecendo com aquelas 120 pessoas. Eles começaram com aproximadamente 120 pessoas que desejavam o cumprimento, e aquele cumprimento aconteceu na vida deles. E não deu outra, eles saíram e começaram a falar, a anunciar para aquela cidade, para aquelas pessoas que estavam ali. E interessante que um homem simples, um pescador, se levanta e traz uma mensagem, uma palavra tremenda do que Jesus estava oferecendo, do que Jesus poderia fazer se aquelas pessoas crescem, se elas aceitassem a partir daquele momento. E a mensagem dele foi tão forte, a palavra dele era tão convincente, porque ele estava vivendo aquilo era a experiência dele como homem de família, que tinha esposa, e ele não tinha dúvida do que estava acontecendo na vida dele. E aí, quando eles começam a falar e a vivenciar aquela experiência, a cidade fica em alvoroço, as pessoas ficam perplexas, e de repente, fala, o que está acontecendo? O que houve com vocês? E aí ele traz uma palavra. Olha, o que aconteceu é isso, simples. Nós cremos em Jesus. Nós acreditamos em Jesus. E foi isso, é isso que vocês estão vendo. E é interessante que
eles começam a perguntar para Pedro, então, no versículo 37 do capítulo 2, aquela multidão, aquelas inúmeras pessoas que a gente não faz ideia, talvez, com certeza, era mais de 3.000 pessoas que estavam ali ao redor deles. Eles começam a perguntar: irmãos, o que nós devemos fazer para ter isso que vocês têm? O que eu preciso fazer para alcançar isso que vocês estão experimentando? E aí no versículo 38, Pedro responde: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus. A resposta de Pedro foi simples: arrepender, ser batizado. E aí o finalzinho do versículo diz assim: então receberão a dádiva do Espírito Santo. A palavra dádiva aqui é muito importante, do Espírito Santo. É uma coisa que é dada, não é merecida, ela é recebida. Mas eu só tenho condições de receber essa dádiva do Espírito Santo na minha vida se realmente eu me arrependo. O que é se arrepender? É me enxergar o momento em que eu estou vivendo, enxergar a vida que eu estou tendo e ver a necessidade de mudança, de sair dessa para uma outra em vida, não em morte, mas sair dessa para uma outra, sabe, é você reconhecer. Arrependimento não é você ficar triste, nem chateado com o que você está vivendo, é você entender o que você está vivendo e querer mudar esse curso. Pedro fala: olha, vocês devem se arrepender para ter esse perdão. O que é o perdão? É você ser tirado de você toda essa culpa, todo esse peso, toda essa situação que te tormenta. Quando você levanta de segunda a segunda, está te atormentando e você precisa do perdão dos seus pecados. E o seu pecado é estar longe daquilo que Deus tem para você, da graça que Deus tem para você, da vontade de Deus para a sua vida. E interessante que aquelas pessoas, e Pedro falou: olha, vocês devem se arrepender, vocês devem realmente ter essa atitude de ter para o perdão dos seus pecados, esse arrependimento. Então, o perdão vai estar acontecendo na sua vida, e aí vocês receberão a dádiva do Espírito Santo. Versículo 39, ele é muito lindo, que nos remete novamente, veja: então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa, versículo 39, essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Então, de novo, vem a palavra todos. Tudo isso que está sendo oferecido e colocado para aquelas pessoas ali naquele momento é para todas as pessoas. E ali nós tínhamos judeus de várias tendências, de várias nacionalidades, estavam ali espalhadas pessoas de várias cores, ricos e pobres. E de novo aquela coisa agregadora, porque Deus nos agrega. Não importa quem você é, importa o que você vai ser, importa aquilo que Deus vai operar na sua vida, importa aquilo que o Senhor tem para você, importa a vontade que o Senhor tem, a disposição de Deus querer fazer essas coisas na sua vida. Mas você precisa se arrepender, você precisa realmente entender, aceitar o fato de aonde você está e aonde você precisa estar. Aonde você está é na sua vontade, aonde você precisa estar é na vontade de Deus. E aí todas essas coisas maravilhosas, poderosas, que o Espírito Santo vai desenvolver e trabalhar na sua vida, irão acontecer. Lembra dos 120? Daquelas 120 pessoas que já estavam experimentando aquilo. Lembra de Pedro que se levantou e: olha, vocês querem saber o que está acontecendo, gente? É simples, nós nos arrependemos, nós nos propomos a entender que a nossa vida não era nada, nem com os nossos nomes de família, nem as nossas descendências, nós não éramos nada.
e precisávamos que o Senhor nos perdoasse, nos libertasse, nos tirasse todo o peso da condenação, para que realmente eu possa ser salvo dessa vida, salvo para uma nova vida. E quando você é salvo, quando você é resgatado, não vem só você, vem quem está grudado a você, vem teu pai, vem tua mãe, vem teu filho, Deus, o Senhor vai trazendo, você e a sua casa serão salvos. Não é maravilhoso isso? Até uma criança, quantas crianças que estão aqui, que trouxeram seus pais à presença de Jesus, quantas esposas ou esposos que estão aqui, que trouxeram para o Senhor. Lembra, de novo, 120, Pedro levanta, fala, um homem simples, um operário da época, um pescador, e sabe o que acontece naquele dia? Os que acreditaram, é interessante isso, não foram todos, não era todas aquelas milhares, centenas de pessoas que estavam ali, mas os que acreditaram, e o acreditar é aquele de, puxa, eu acredito nele, eu entrego a minha vida para ele, né? Eu aceito, eu reconheço que sou pecador, minha vida está uma caca, e eu preciso mudar do plano pessoal para o plano divino. Então, mas nem todos que estavam ali acreditaram, mas para sua surpresa, veja o que acontece. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas tendo as suas vidas transformadas, resgatadas, perdoadas, salvas, família sendo trazida, pai, mãe, filho, sabe, aquelas pessoas que tinham todo tipo de vida, de coisas distorcidas, agora estavam sendo curados, estavam sendo libertos, estavam sendo salvos, porque primeiramente eles se arrependeram. Arrepender de novo é aquela situação, eu não preciso olhar no espelho para saber como eu estou. Eu sei que muita gente aqui precisa do espelho, né? Às vezes nem sair do espelho, né? Então, uma vez a nossa netinha ensinou para a Ieda, né? Precisa me arrumar, mantendo lá. Vó, pega o celular aqui, né? Faz a foto ao contrário que você vê o espelho no celular, né? Então tem pessoas que, sabe, não precisa nem olhar no espelho, você sabe como você está. Isso é um processo de arrependimento. Mas agora, o segundo processo do arrependimento, você quer mudar. Você quer mudar a sua vida e a vida da sua família, a descendência, a história? Eu mudei a história da minha família, né? A história da família literalmente, historicamente, está aqui, né? Com fotografias, gráficos e genealogia, e vai um bocado de coisa aqui, né? Coitado, é uma gambada italiano pobre, não tem jeito mesmo, mas Deus transformou. Essa família foi muito abençoada de gerações, no sentido que aquela geração que não era nada, muitos se tornaram boas pessoas, pessoas abençoadas, pessoas queridas por Deus. E veja, Deus quer fazer isso nas nossas vidas, na sua vida, e Ele quer nos fazer ser famílias. Irmãos, o que nós devemos fazer? Nos arrepender, ser batizado e receber a dádiva. Eu posso pedir o Espírito Santo quantas vezes eu quiser, Ele não vai vir para mim, Ele vai quando eu estiver pronto, arrependido, aceitado esse plano de Deus para a minha vida e para a minha vida e família. Aí eu vou ser cheio do Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma identidade com a família de Deus. Não só mais a identidade da sua família física, mas agora uma identidade da família de Deus. Desse povo bonito que está aqui, que está espalhado pelo mundo. Você vai ter algo comum. Um pai que deseja que todos o aceitem, todos o recebam. E que nós possamos ser batizados. O batismo não é só aquele batismo de imersão de água ou jogar água. O batismo aqui tem o sentido assim, aquele que mergulha mesmo nisso, aquele que deseja profundamente isso. Hoje pode ser um momento que fala: Senhor, eu não preciso ir longe para me arrepender. Eu entrei aqui arrependido.
Mas saiba, Deus te ama. Ele quer curar você. Quer sarar você. Arrependeu? Aceita Ele. Recebe Ele. Crê nele. De repente, você vai receber uma visita. Porque é uma dádiva, Ele vai vir sobre você. E grandes coisas Ele vai operar. Talvez nessa noite, você que está aqui com a gente, aquele pessoal que está lá na internet, não importa onde você esteja, importa que você esteja com Deus, orando a Deus, desejando. Feche os seus olhos. Fala, Senhor, não é difícil eu me arrepender. Eu sei o que eu tenho feito. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem minha família é. Eu não preciso estudar lá que o pastor Fernando. Eu sei quem nós somos. Mas eu quero mudar tudo isso. E eu creio que o Senhor morreu, entregou a sua vida para me salvar e me libertar, porque essa é a sua vontade. Eu quero que seja a minha vontade hoje. Então eu te aceito, por favor. Eu aceito porque o Senhor me aceita primeiro. Eu te recebo porque o Senhor me recebe primeiro. E hoje pode começar um processo novo na sua vida. Uma dinâmica que não é sua, não é da sua força, nem da sua vontade, mas do Espírito Santo, através da sua vida, em você. Nós precisamos entender que hoje é o dia. Vai ter o dia em que eu vou me batizar nas águas aqui. É importante isso. Vamos trazer a Bíblia, eu preciso trazer a Bíblia, eu preciso batizar nas águas. Mas é importante eu querer conhecer a palavra de Deus, e é importante eu me mergulhar nessas águas. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos. Ninguém lá em casa era cristão. Eu fui à igreja porque um amigo ficou me incomodando meses para ir. Um dia eu fui, não porque eu tinha interesse dele parar de me perturbar. Mas foi naquele dia que, entrando na igreja, Jesus mudou a minha vida. Eu falei, eu sou essa pessoa. Eu quero isso para mim. Já faz um tempinho que isso aconteceu. 18 anos, hoje eu estou com, pouco tempo. Mas de lá para cá, a minha vida, a vida da minha família mudou. E continua mudando. E pode mudar a sua, porque é para mim, é para você. É para qualquer um que deseja e queira. Deixa eu orar por você nesse momento. Pai, eu sei que nessa noite existem pessoas quebradas, machucadas, feridas. Pessoas que não precisam nem muito esforço para estarem arrependidas pelo sofrimento e dor que elas têm passado. Mas nessa noite, eu tenho certeza que muitos que estão aqui, estão nos ouvindo e assistindo pela internet, estão te aceitando, a tua vontade, aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Por isso, ajude a cada um de nós aqui a termos esse encontro pessoal com o Senhor. E a partir de hoje, sermos batizados, sermos pessoas levadas para essa dimensão de vida que o Senhor tem para nós e para as nossas famílias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.